guys, how are you? Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa para a segunda série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que terá programas diários com aulas para o ensino médio e ensino fundamental. Meu nome é Ana Cristina, eu sou professora Ana Cristina, como vocês viram, sou chamada de Aninha pelos meus colegas. E a aula de hoje tem como tema o gênero discursivo short story, que quer dizer conto em língua portuguesa, e que é um conteúdo importante e também como desafiador para a segunda série do ensino médio, para os estudantes da segunda série do ensino médio, mas também creio que para qualquer outra série do ensino médio. Então, let's move on? Vamos lá? Então, vamos lá. Bom, nós temos como expectativa de aprendizagem reconhecer o uso do passado simples no conto lido. Eu disse isso para a aula da primeira série, para os alunos da aula da primeira série, e vou repetir para vocês. Nós não temos condição aqui de ler um texto na íntegra, um texto inteiro. Então, nós vamos trabalhar com um trecho de um conto literário, ok? Mas eu acredito que isso será suficiente para que vocês tenham uma boa noção do quanto é importante o reconhecimento dos verbos no passado, nesses textos, nos gêneros literários, nos contos literários e em qualquer outro gênero narrativo literário. Então, vamos lá. Eu acabei de mencionar, então, para vocês que o conto é um gênero discursivo, é uma narrativa literária curta, certo? Então, como ele é um gênero literário, ele é um gênero narrativo literário, os gêneros narrativos literários têm em comum, possuem em comum uma característica, que são os elementos da narrativa. Então, a gente vai encontrar isso tanto no conto, vai encontrar isso no romance, vai encontrar na novela esses elementos da narrativa. Em qualquer escola literária. Vocês acabaram de ter aula com a professora Dani e ela falou um pouco sobre o realismo e naturalismo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer assim, que se vocês forem ler um conto do realismo e naturalismo, vocês vão perceber esses elementos desse conto. Se vão ler um conto dentro da escola romântica, do romantismo, vocês também vão evidenciar essas características. Então, essas características, os elementos da narrativa, eles são comuns nos gêneros narrativos literários. Então, quais são esses elementos? O narrador, personagem, tempo, espaço e enredo. Então, alguém conta a história, há personagens, há ações que acontecem num determinado tempo, num determinado espaço e que tem um determinado enredo, ok? Agora, é importante também que vocês saibam que, além desses elementos da narrativa, no caso dos contos em língua inglesa, há também uma predominância de verbos no simple past. E isso é importante saber? Isso é importante saber. Isso é importante saber porque, dependendo do gênero discursivo com qual que você está estudando, eles podem ter uma estrutura linguística predominante. O que você quer dizer com isso, professora Ana Cristina? Eu quero dizer o seguinte, que se você vai ler uma receita, por exemplo, o que você tem lá? Modos de fazer a receita, modos de preparo, não é isso? Aqueça o forno, bata 2 ovos. Então, você tem uma estrutura de verbos no imperativo, porque é instrucional. Então, isso acontece geralmente com os gêneros instrucionais. Então, nos gêneros narrativos literários, há uma predominância de verbos, geralmente no passado. Então, por exemplo, na língua inglesa, nós temos 2 tipos de verbos. Nós temos os regular verbs. Olha aqui na tela, por favor. Corta aqui para mim. Nós temos os regular verbs, como os verbos call. Quer vendo o verbo call, o verbo play. O verbo call é o verbo chamar, o verbo play, o verbo brincar. Então, qual a característica desses verbos no passado? Eles recebem a partícula ed. Como é o caso também de played, recebeu a partícula ed, ficou no passado, brincou, jogou. Aqui no caso chamar, no passado chamou, ligou. O verbo dance, que é o verbo dançar, ele termina em e, você não vai acrescentar um outro e, acrescenta-se apenas de, que no passado fica danced, quer dizer dançar, dançou, no caso no passado. O verbo live, que aqui é o verbo viver, morar, não quer dizer live, que essas lives que vocês estão assistindo, né, que eu sei, mas esse aqui é o verbo live, no passado lived, que é o verbo morar, residir. O verbo cry, que é o verbo, por exemplo, terminado em Y, e antes dele tem uma consoante,
O que a gente tem que fazer? Trocar o Y por I para acrescentar o ED. E o mesmo caso é o verbo stud, que é o verbo estudar, que no passado studied, que quer dizer estudou. Então, os verbos regulares, eles têm essa regra, acrescenta-se ED ao final desses verbos para que eles fiquem no passado. Contudo, a gente tem um outro tipo de verbo em língua inglesa, que são os irregular verbs. Já os irregular verbs, eles não têm muitas vezes uma regra própria, eles têm uma grafia própria, eles não têm uma regra para que eles mudem, fiquem no passado. Então, vejam bem, a gente tem o verbo break, que no passado é broke, o verbo feel, que no passado é felt, o verbo ran, que no passado é ran. Então, break quer dizer quebrar, no passado ele é broke, feel quer dizer sentir, no passado felt, run, correr, no passado ran. Então, como vocês estão vendo, diferente dos verbos regulares, os verbos regulares possuem uma grafia própria. Nós temos também outro conjunto de verbos aqui que eu vou dar como exemplo, é o verbo go, que é o verbo ir. No passado ele é o verbo went. O verbo cut acontece de alguns verbos, muitas vezes, eles terem a mesma grafia, tanto no presente quanto no passado, mas isso não é a maioria, é uma minoria só de verbos. Nós temos o verbo say, que é o verbo dizer, e que no passado é o verbo said. Então, nós temos duas categorias de verbos em língua inglesa. Uma são os regular verbs e outras são os irregular verbs. Ok, então o que a gente quer? Qual que é a nossa expectativa? Nós queremos reconhecer esses verbos no texto, no conto, que nós iremos trabalhar nesta aula. Agora, quando eu digo reconhecer, não é simplesmente identificar esses verbos no texto. Eu preciso saber também a tradução desses verbos, né? E como é que eu vou aprender esses verbos, professora Ana Cristina? Primeiramente, é necessário memorizá-los. Ter uma lista sempre em mãos, para sempre consultá-los, porque a partir daí acredito que vocês vão, com o tempo e aprendendo outras estruturas da língua, conseguir fazer algumas associações, algumas inferências. Mas, por enquanto, é necessário o estudo mesmo desses verbos, né? E não só no passado, eu estou falando aqui dos verbos no passado, porque nós estamos falando do gênero conto. Mas aprender os verbos em língua inglesa, de forma geral, é muito importante para a leitura do texto, para a escrita do texto, né? Então, nós vamos ver aqui agora, então, um trecho de um texto, cujo nome é A Life Saving Call. Bom, muitos alunos, quando se deparam aqui com o texto em língua inglesa, já pensam assim, eu não consigo, eu não dou conta, mas a gente tem um objetivo aqui. O objetivo é a gente identificar os verbos no passado. Então, primeiro a gente vai identificar esses verbos, né? Então, vamos lá. Nós temos o verbo name, no passado name, é um verbo regular, como vocês estão vendo, e quer dizer chamado, nomeado. O verbo had, que é o passado do verbo have, então está no passado had, tinha, teve. Nós temos a expressão, o verbo used to. O used, junto com a partícula to, quer dizer costumava fazer, fazia alguma coisa. Nós temos o verbo appreciated, que é um verbo regular, como vocês estão vendo aqui, acrescentou-se ED ao final dele, ele termina em E, na verdade, acrescentou-se o D, ficou no passado como o verbo apreciou, apreciava. O verbo happened, que também é um verbo regular, é passado do verbo happen, que quer dizer acontecer, então aconteceu, aqui ele está no passado. Nós temos então o verbo got. O verbo got é passado do verbo get, que a gente brinca e diz que é o verbo coisar em língua inglesa, porque ele tem pelo menos 100 traduções. Aqui, no nosso caso, a tradução dele é ficou, estava, ficou. E nós temos o verbo was, que é o passado do verbo to be, que quer dizer era ou estava. Bom, identificamos os verbos, então a gente sabe, se a gente for olhar aqui no texto, a gente vai ver que alguém chamada Nancy Brown tinha alguma coisa em que ela costumava fazer alguma coisa que ela apreciava. Aconteceu algo e ela ficou, aqui a gente tem um cognato, ela ficou desesperada e estava acontecendo alguma coisa. Ok. A gente sabe, então, que a história se passa, o nome da personagem é Nancy Brown, mas tem como a gente saber um pouco mais para a gente conseguir ler melhor esse texto? Sim. Então, nós identificamos os verbos do passado e vocês viram que, ao identificá-los, a gente tem uma boa noção
de alguma ação que ocorreu a uma personagem, que aconteceu alguma coisa com ela e ela ficou desesperada. Então, o que a gente pode fazer, além de identificar os verbos, então, no passado? A gente pode também... aqui tem outro verbo que eu não tinha marcado, que é o verbo haver no passado, there was, como também o verbo had created. Nesse caso, had created, nós temos uma estrutura, nós temos um passado que se chama passado perfeito em língua inglesa. Apesar de a gente não estar estudando, dá para a gente reconhecer que o verbo have, o verbo had, que é o passado do verbo ter, então tinha, teve, created é o passado do verbo criar, então tinha, criado. Então nós temos aqui ainda, então, o verbo existir no passado, existia, então existia alguém chamada Nancy Brown, possivelmente, né? E tinha criado alguma coisa. Então, nós temos isso aqui. Bom, e aí, além de identificar esses verbos, a gente pode também identificar as palavras cognatas. Na aula para a primeira série do ensino médio, a gente trabalhou com essas aulas cognatas, inclusive. Eu mostrei como é que é importante você identificar as palavras cognatas para compreender melhor o texto. Neste caso aqui, a gente tem ainda essas 3 palavras cognatas que vão nos ajudar a compreender melhor um texto. E aí eu disse para vocês também que reconhecer os verbos, de forma geral, é importante para a compreensão dos textos em língua inglesa. Nós estamos com foco nos verbos do passado, mas nós podemos também identificar os verbos no presente. Porque se você conhece os verbos do passado, obviamente você os conhece no presente. Não é verdade? Então vamos aqui. Mas então temos o verbo think, que é o verbo pensar, e temos o verbo save, que é o verbo salvar. Identificamos os verbos no passado, identificamos também 2 verbos que estão no presente, identificamos algumas palavras cognatas. O que a gente tem aqui? Nós temos, então, no frigir dos ovos, identificando os verbos e as palavras cognatas, nós sabemos que havia uma mulher, no caso a personagem Nancy Brown, é nome, né, da personagem, Nancy é um nome feminino, chamada Nancy Brown, que tinha alguma coisa, uma palavra ainda importante, que ela costumava fazer, não sabemos ainda o que é, e que ela apreciava. Aconteceu algo, e foi consecutivo, que tinha criado alguma coisa que a deixou desesperada e provavelmente a fez pensar por um momento em salvar alguma coisa. Bom, na aula da terceira série, para a gente saber um pouco melhor então do que se trata esse texto, algumas palavras-chave desse texto também a gente pode tentar trabalhar com elas. A professora Lia Leme, ela deu uma aula para a terceira série do ensino médio e ela falou muito de identificar as palavras-chave no texto. Então, ela trabalhou com o lead de uma reportagem. Se a gente for olhar, então, para o conto, quais serão, então, essas palavras-chave do conto? Né? Que palavras-chave poderiam ser essas? Vocês vão observar aqui palavras que se repetem, por exemplo. Vejam aqui o texto. Nós temos, ela tinha alguma coisa, é importante a gente saber que palavra é a palavra farm. A palavra farm é uma palavra importante, então é uma palavra-chave. Aconteceu alguma coisa consecutivamente, então days of rain é uma outra expressão importante para a gente entender melhor esse texto. Né? E aí a gente tem a palavra farm que se repete aqui e a palavra calls. Tirar essa atualização aqui, está difícil de sair, mas vamos lá. Temos a palavra calls, que é a palavra que se repete. Essas palavras são palavras-chave no texto, que, sabendo essas palavras, eu também teria uma noção melhor do texto. A palavra farm quer dizer fazenda, days of rain quer dizer dias de chuva, e a palavra calls quer dizer vacas, vaca. Então, o que a gente tem aqui? Que uma mulher chamada Nancy tinha uma fazenda onde ela costumava criar vacas e que ela provavelmente apreciava isso. E aconteceu de alguns dias consecutivos de chuva, criou alguma coisa, ela ficou desesperada. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas eu espero que vocês tenham entendido melhor essa noção de identificar os verbos no passado e espero que essa aula tenha ajudado vocês, tá? Thank you very much. Muito obrigada, galera. Fiquem ligados, porque amanhã nós vamos ter aula para a terceira série do ensino médio. Aula de física e de educação física. Don't miss it. Não percam, está imperdível, tá? Um abraço, fiquem com Deus.